não é só duas portas. Esse aqui é um dos 30 polos GTIs do Brasil. A linha de polo mais especial que já foi vendida nesse país. E que eu tenho o prazer de dizer para vocês que tive 3 exemplares desse carro. E hoje eu estou podendo conhecer o exemplar de um grande amigo meu, Cabral, lá de Rondônia. 3.200 quilômetros ele rodou de Rondônia até Porto Velho, até aqui Curitiba. E veio visitar a gente aqui, veio visitar outros amigos aqui em Curitiba também. E eu não ia perder a oportunidade de mostrar para vocês essa joinha que é o Polo GTI do Cabral. Conhecido no meio, conhecido nos grupos de carro, nos grupos de GTI, nos grupos de entusiastas, porque ele tem uma característica que torna ele ainda mais único. Os Polos GTIs vieram ao Brasil em apenas 2 cores. E, meus amigos, eu não preciso dizer para vocês que o Fire Orange, a cor de BMW, original de BMW M3, não foi uma delas, né? Então bora para mais um vídeo mostrando uma joinha, a garagem de um amigo aqui e contando um pouco da história desse carro que para mim tem um marco muito especial, tem uma lembrança muito especial aí para contar para vocês, porque quando eu abri ao vento, eu possuí um modelo desse aqui. Bora lá! Buenas! Sejam muito bem-vindos ao Vento, a sua oficina mecânica especializada em Volkswagens e Audis aqui em Curitiba, berço do maior treinamento online do país e talvez do mundo para mecânicos e entusiastas sobre o reparo de Volkswagens e Audis. É dentro dessa oficina aqui que nascem as aulas da Imersão VAG, um treinamento que você pode assistir aí da sua casa se você estiver interessado em aprender comigo, Luciano Jacoldi, sobre o reparo dessas máquinas que a gente tanto ama, sobre o reparo de Volkswagens e Audis modernos. Dessa vez eu venho trazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu venho trazer o vídeo do Polo do meu amigo Cabral, meu amigo lá de Rondônia. Esse carro eu tenho até uma certa ligação emocional, tanto com o modelo quanto com esse carro em específico, porque um dos caras que incentivou ele um pouquinho ali a pintar o carro de laranja, na época fui eu, e hoje eu estou podendo ver o resultado disso ao vivo. E eu vou falar para vocês, é muito mais bonito pessoalmente do que nas fotos ou nos vídeos. Esse é uma das 30 unidades, né, um dos 30 que vieram ao Brasil em 2007. Esse carro ele foi apresentado no Salão do Automóvel e marcou o lançamento do facelift da família 9N, né, do Polo de 4ª geração, tá, que foi o Polo 9N3. Esse facelift foi apresentado no Salão do Automóvel em 2006, né? 2006, e inclusive o Polo GTI foi apresentado lá no salão. Era uma unidade prata ou vermelha, Cabral, você lembra? Pois é, talvez tenha sido até o seu carro. Resta saber se, né? Esse carro aqui, ele era um dos carros pertencentes ao marketing da Volkswagen, né? A gente vê pelas iniciais DUP. Houveram 5 unidades das 30 que foram pertencidas à fábrica. Na verdade, as 30 pertenceram, né? Mas 5 ficaram aos cuidados da fábrica, essas que recebem inicial DUP, e essa foi uma dessas unidades, talvez tenha sido um dos carros apresentados no salão, com certeza foi um dos carros emprestados aos jornalistas na época e causou muito frisson o lançamento desse carro. Por quê? Porque esse Polo veio vieram apenas em 2 configurações, todas iguais em opcionais, mas algumas em prata reflex ou vermelho flash. 20 unidades no vermelho flash, 10 unidades no prata reflex. Esse carro, inclusive, era uma das 10 unidades prata no Brasil. E eu quero até fazer aqui uma meia-culpa, porque talvez vocês tenham lido no site do Flatout um entusiasta que lá em 2013 estava contando a história dele, que ele estava recuperando um desses carros, e onde ele escreveu ali que haviam 10 veículos desse vermelho e 20 pratas. Pois é, essa informação está errada. Eu já informei o Léo Contesini e o Barata sobre isso, mas a gente nunca corrigiu e essa informação ficou bem conhecida aí no Brasil inteiro e ela está ao contrário, e a culpa dela é minha, tá? Foi eu que escrevi aquele texto ali. Então, essa era uma das unidades pratas, mas a configuração do carro foram iguais em todas elas. Nenhum desses veículos veio em outra configuração senão 2 portas. Nenhum desses veículos trouxe teto solar. Nenhum desses veículos trouxe interna diferente da interna no xadrez Clark. Todos eles vieram com essa interna original, todos eles com câmbio mecânico e todos eles com o motor BYP, que é um motor de 20 válvulas, 1.8 litros, turbo com 150 cavalos. Era apenas uma questão de software que você podia, inclusive o pessoal remapeou, né? Fez o tal na época a gente chamava de chip de potência. A gente fazia o chip de potência para esse carro ter os mesmos 180, 190, 200 cavalos que o Golf GTI apresentava na época. Então,
Vem conhecer esse carro, porque esse carro era sensacional. Aqui a gente já tem uma unidade que está modificada no que a gente chama de as modificações originais, ou OEM Plus, né? Esse veículo originalmente ele tinha rodas 16, modelos Denver, só que agora está calçado aqui com um aro 17 Arieta, que era uma roda vendida para o mercado americano nos Golfs VR6 que eram ofertados naquele mercado. Na Europa, essa roda também saiu numa versão do Polo 9N3 Cup, uma versão que tinha mais potência e um kit de para-choques bem bonito, avantajado, né? Ele era de 180 cavalos e tinha algumas diferenças estéticas para os outros veículos, tá? Para os outros carros. O Cabral também tem um jogo de rodas AZ, que ele também está guardado lá em Rondônia, mas digamos que eu acho que ele fez bem de vir com as Arietas, ao invés de vir com as AZ, por conta das estradas desse país. Ele rodou 3.200 km para chegar aqui, vai rodar ainda para São Paulo, vai visitar vários outros amigos, vai participar de evento em São Paulo, do Carrorama, que vai rolar agora no final do mês, início de junho, né? Então ele veio com as Arietas. Olha o interior desse carro. A carroceria de 2 portas foi ofertada apenas no GTI aqui no Brasil, somente nessas 30 unidades, né? Então ele tem uma porta bem longa, obviamente, né? O desenho é muito maior, que faz com que a coluna B seja deslocada na carroceria do carro. Ele traz essa soleira colada aqui, com a insígnia GTI. Um diferencial, né? Aqui nos botões dos vidros, obviamente, só tem os 2 vidros dianteiros e fica esse espaço vazio, que quando eu tinha 2 das 30 unidades, junto com vários outros amigos, a gente se reuniu num grupo ali de WhatsApp, isso há cerca de 10 anos atrás, podemos dizer, lá em 2014, 2013 talvez. E eu trabalhava ainda na Volkswagen do Brasil, junto com um outro amigo, com o Rodrigo Pur, que eu consegui trazer as informações do departamento de vendas da Volkswagen, e a gente tem uma lista com os 30 chassis. Através desses 30 chassis, nós pudemos colocar eles em ordem, ordenar do chassi mais alto, mais baixo para o chassi mais alto, e criamos uma pequena plaquetinha que o Rafael da RF Mufflers criou ali com gravação a laser, onde numerava esses carros de 1 a 30. Sim, foi uma plaquinha criada por nós, pelos próprios entusiastas. Que valor há nisso? 0. Mas era algo que a gente queria fazer até para identificar esse que, na minha opinião, deve ser o Volkswagen mais raro, oficialmente trazido. Ele é o Volkswagen mais raro do país, tá? Não houve nenhum outro carro que a Volkswagen tenha trazido de maneira oficial que tenha tão poucas unidades, né? Então a gente colocou essa plaquetinha, convencionou-se que aqui seria o lugar de colocar a plaquetinha, mas ela não foi oficial da Volks, tá, pessoal? A interna leva os belos bancos com xadrez Clark, tá? Já clássicos. Vamos lembrar que o Polo foi ele que trouxe essa ideia de volta, né? Esses eram os bancos, era um tipo de padronagem usada desde o Golf GTI de primeira geração, o Golf GTI MK1, e o Polo voltou a trazer essa tradição à tona. Depois do Polo, em 2006, o Golf GTI Mark V de quinta geração também trouxe o xadrez Clark de volta. E aí, óbvio, que vocês conhecem que o MK6 teve, o MK7 teve aqui no Brasil, inclusive, o MK8 continua, apesar de ter perdido a listrinha branca, né? Agora é só a vermelha e a cinza no MK8. Cada um desses modelos, cada um desses anos tem uma padronagem um pouco distinta um do outro, mas sempre esse xadrez. E aqui ele é meio canelado, meio flanelado, é bem bonito esse banco, bem diferente. O volante de base reta, aqui você fez upgrade também, né, Cabral? Esse aqui já é de MK4,5, né? Então, o que vocês veem aqui, ó, esse volante de base reta, ele tem um sobressalto aqui na empunhadura aqui embaixo. Ele é do Golf GTI de geração 4,5. O original do Polo tem um aro inteiro redondo, mas já levava, obviamente, a costura vermelha e o couro redondinho. E o painel, sempre com aquele padrão azulado, né? Ele é bem bonito, ele tem uma grafia um pouco maior, marca até 260 por hora. E esse carro foi o único Polo de geração 9N3 ofertado no Brasil que vinha com ESP de fábrica, com o controle de estabilidade, além do freio a disco nas 4 rodas. Vamos dar uma olhada no motor aqui, porque é bem legal. A grade colmeia original em cima. Embaixo, o Cabral também fez um upgrade, porque originalmente ela não é colmeia, tá, no GTI. Ela é aletada. E aqui o Cabral usa um spoiler dianteiro de Polo Blue Motion, pintado na mesma cor do carro. Originalmente, ele é um spoiler preto, um pouquinho mais discreto na dianteira, tá? Os faróis desse carro, acertadamente, o Cabral trocou pelo modelo 2 Sportline de máscara cinza clara, que eu acho que combina muito mais com a cor laranja.
mas originalmente ele tem a máscara negra, tá? A máscara escura. E aqui no cofre do motor a gente tem o 1.8 litro 20 válvulas turbo, né? Motor esse de código BJX, tá? Corrigindo, eu até falei o código errado lá no início, eu falei BPY, que era o código de S3. Esse motor originalmente ele tinha até, curiosamente, um daqueles sound resonators, aquele ressonador que fazia um ronco esportivo dentro do carro. Mas obviamente ele não está mais presente aqui, porque o Cabral fez um upgrade grande de motor nesse carro, tá? Esse carro está com 1.9 forjado. Turbina aqui, K04 hoje, Cabral? K04, intercooler grande montado dianteiro, tá? Vocês podem ver ele através da grade aí, ó. Olha lá embaixo. E aí alguns mufflers, né? Alguns dutos em silicone para poder suportar mais pressão e uma válvula DV Forge aqui, que inclusive tem regulagem própria para a recirculação interna, tá? Escapamento, obviamente, modificado. Suspensão, idem, né? Temos aqui molas esportivas, uma barra que acompanha também modificada aqui para poder adicionar rigidez a essa estrutura dianteira. Esse carro tem buchas de PU. Enfim, todas as modificações que a gente chama de plug and play para deixar o carro melhor de guiar, para poder aproveitar toda essa potência. Esse carro também recebeu pintura no spoiler lateral, que antes era em preto texturizado, né? Para poder acompanhar a cor do carro. Curiosidade, esse carro tem esse pequeno apêndice aerodinâmico colocado no paralama traseiro, que melhorava o coeficiente aerodinâmico porque ele evitava uma turbulência aqui na roda traseira, tá? Que vinha a criar uma zona de baixa pressão aqui na traseira do carro. É um pequeno detalhe que melhora e muito o desempenho do carro, né, em altas velocidades. E a traseira aqui ele também fez a pintura do spoiler traseiro original de GTI, que tem o recorte para a ponteira, mas o escapamento está obviamente modificado, né? As lanternas traseiras aqui, o Cabral colocou o modelo do 9N4, que são pintadas em preto, não são fumê. Originalmente esse carro ele usa uma lanterna fumê escurecida, né? Ela não é nem a escurecida preta e nem a pintada em preto do 9N3, do 9N4, mas nesse carro aqui está com essa lanterna preta, que na minha opinião também orna muito, porque a cor do carro é uma cor chamativa, é uma cor muito aberta, né? Então esses detalhes tanto em cinza no farol, quanto em preto na lanterna, quanto em preto aqui também no aerofólio, ajudam a combinar e a ter esse design mais limpo, né? E o carro tem inclusive Instagram próprio, se vocês quiserem ver todas as modificações lá, é o 9N3 GTI Orange, tá? Porta-malas não tem diferença alguma em relação aos outros modelos, tá? Continua sendo o mesmo tamanho de porta-malas. Esse carro ele tinha uma quinta roda em um jogo de ferramentas bem legal, originalmente falando. Esse, na minha opinião, foi um dos Volkswagens com uma dinâmica mais divertida que a gente já teve ofertada aqui no Brasil. Um motor grande, né? 4 cilindros de 20 válvulas, 1.8 litros, num veículo que pesava pouco mais de 1.100 quilos, duas portas, carroceria rígida o suficiente, leve, ágil, câmbio um pouco mais curto que dos outros modelos, direção precisa, que o Polo original, né? O Polo civil, tanto 1.6 quanto 2.0 já apresentavam, né? Uma direção eletrohidráulica bem, de dinâmica bem reduzida. Aqui nesse carro ela se torna ainda mais progressiva, um acerto de chassi, digamos assim, não podemos dizer de impecável, mas muito divertido de guiar. Um carro que tirou muitas alegrias, muitos sorrisos meus e continua tirando de todo mundo que o possui. E por ter se tornado uma joia tão rara, só valorizou nos últimos anos. É difícil encontrar modelos de Polo GTI hoje à venda no Brasil por menos de 150 mil reais, o que se torna, obviamente, um clube seleto de pessoas que podem estar possuindo ele. Não é mais o carro como na Europa, é o perfil dele, é o carro do menino, do jovem de 20 anos, recém-habilitado, que quer um carro mais rápido, que gosta de um carro um pouco mais ágil. Então é um carro que cai muito no gosto do jovem lá fora e aqui no Brasil se tornou uma verdadeira joia. Gostou um pouquinho do Polo GTI? Bom, eu posso falar para vocês que eu tenho muito saudosismo, eu tenho muita saudade, porque eu tive 3 modelos desse, inclusive um estágio 3 com mais de 300 cavalos de roda, que está com um amigo meu em Blumenau até hoje, e o segundo foi parar no Rio Grande do Sul, na coleção de um rapaz que inclusive reformou ele por completo, né? Tá lá no Rio Grande do Sul, placa NHI 0404, o primeiro era o AOK 3735, que está em Blumenau, e o terceiro foi parar na garagem de um outro amigo colecionador, que vendeu para um outro colecionador e a gente não sabe mais o que foi feito do carro, né? Ou como é que o carro acabou guardado. Então, verdadeiras joias, carros super raros, o Volkswagen vendido oficialmente no Brasil, o mais raro que a gente já teve, sendo apresentado para você aqui no canal da Alvento. Curtiu o vídeo?
Gosta de vídeos com reviews assim? Comenta aí embaixo que a gente continua fazendo. Valeu, buenas e bora pro próximo vídeo.